Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o coaching. Tem aparecido muitos vídeos, sobre coaching, o que é esse processo, qual a relação entre o coach e o psicólogo, o coaching e a psicoterapia. E eu acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho sobre isso que tem aparecido, junto com Michel Foucault a princípio, e depois a gente vai tentar articular isso com a psicanálise. A primeira ideia que eu tive para pensar no tema foi retomar um livro do Foucault que se chama A Hermenêutica do Sujeito. É um curso, na verdade, que ele deu, Michel Foucault deu em 1981 e 1982 lá no Collège de France. O Foucault ele vai traçar uma longa genealogia da história dessas práticas de cuidado de si que tem a ver com práticas de governo de si e do outro que uma pessoa mais velha endereça a um outro mais novo, técnicas de controle de si, de cuidado, de pensamento, de reflexão, enfim, uma série de tecnologias de si que são colocadas em prática a partir dessa transmissão de alguém mais experiente para alguém mais novo. Todas essas práticas me parecem, como Foucault vai mostrar, desde os gregos, passando pelo período helenístico em Roma, atravessando a Idade Média, todas essas práticas me parecem vão ser a nossa raiz histórica da psicologia, do coaching, dessas práticas que têm a ver com um certo treinamento, com um certo cuidado do outro, para que o outro chegue a um determinado ponto que nós consideramos ponto virtuoso, ponto que a gente quer que o sujeito atinja, que tem a ver com nossos ideais morais, etc. Como distinguir o que o coach faz, do que o psicanalista faz, o psicólogo clínico faz? Esse trabalho de distinção é que é interessante. Mas eu queria então partir da hipótese de que coaching, todas as formas de auxiliar alguém em situação de dúvida sobre o que fazer, como fazer, todas essas práticas são práticas que têm a mesma genealogia ou genealogias muito próximas que tem a ver com essa história que o Foucault conta aqui pra gente no Hermenêutica do Sujeito. Uma das outras fontes genealógicas que eu acho que vai fazer a gente entender por que o coaching está aparecendo agora, final do século XX, começo do século XXI, é a genealogia que o Foucault também faz num outro curso dele chamado Segurança, Território, População, Sécurité, Territoire, Population, que é um curso de 77 e 78, ou seja, um curso um pouco mais antigo do que esse do Hermenêutica do Sujeito, no qual Foucault vai estabelecer a genealogia do liberalismo. O Foucault está entendendo nesse curso de Segurança, Território e População que para aparecer o liberalismo foi necessária uma série de dispositivos, um conjunto de dispositivos para a fabricação desse sujeito empreendedor de si mesmo, que vai ser o sujeito que vai viver no liberalismo. Quais tecnologias foram essas? A psicologia, o coaching, treinamento escolar, nas fábricas, toda essa tecnologia que vai se espalhando por diversos dispositivos educacionais, religiosos, práticos ao longo da vida, todos esses dispositivos vão fabricar esse sujeito que vai querer ser empreendedor de si mesmo, que vai se ver como um sujeito individual, um sujeito que consegue executar as suas tarefas para se tornar aquilo que a ideologia norte-americana vai chamar de self-made man, o sujeito que consegue se observar como uma fonte, ele mesmo, fonte nele mesmo de prazer, fonte de desejo, fonte de vontade, que tem que brotar dele mesmo toda a sua vontade, todo o seu desejo de modificação pessoal, de fabricação da sua vida, de fabricação da sua existência. Eu preciso de dispositivos disciplinares para fabricar esse sujeito. Quais são esses dispositivos? A psicologia clínica, o coaching, formas de treinamento as mais variadas possíveis. É isso que começa a aparecer então no século XX para fabricar o sujeito que o liberalismo vai precisar. Esse sujeito liberal, o sujeito que se vê
como um empreendedor, o sujeito que se vê como um sujeito individual, um indivíduo, né, responsável por si mesmo, responsável por suas tarefas, um indivíduo autônomo, esse sujeito ele não aparece no vácuo do poder. Ele precisa de uma série de tecnologias para ser constituído. É isso que o Foucault está chamando então de um processo de subjetivação que está sendo fabricado ao longo desses percursos, né, desses anos de liberalismo que começam aí no século XX, se estendem pelo século XXI. O coaching me parece a forma mais clara, a mais evidente, não é, de que uma tecnologia para fabricação de um sujeito individual, singularizado, único, empreendedor, o coaching é certamente uma dessas tecnologias mais explícitas, né? O que é o coaching? É um discurso técnico que tem um pressuposto de que existem modos de se fazer, modos de amar, modos de se portar, modos de se relacionar com os outros, né? Uma certa técnica que você tem que dominar individualmente para ser melhor, para ser um empreendedor melhor, para ter mais sucesso, para conseguir mais coisas, né, nessa sociedade liberal que está estabelecendo como ideal moral ser bem-sucedido. Esse é o nosso ideal moral, o ideal moral da sociedade burguesa liberal. Ser bem-sucedido, ter sucesso, ser reconhecido pelo outro, ter bons relacionamentos, conseguir bons trabalhos, ser o self-made man que consegue efetivamente aquilo que o liberalismo traz como promessa: o sucesso, o dinheiro, o reconhecimento, etc. Coaching, então, é uma tecnologia que está ligada a essa genealogia, longa genealogia, né, de alguém mais experiente que tende a endereçar essa experiência de forma técnica, ou seja, uma transmissão de um saber que tem a ver com a experiência para alguém que visa chegar até esse ponto idealizado na nossa cultura. A crítica que a gente pode fazer então ao coaching e a essas tecnologias que são tecnologias ligadas ao poder disciplinar, elas têm um tipo de pressuposição que é um universal, né? O sujeito ele tem que ser o empreendedor de si mesmo, ele tem que ter sucesso, o dinheiro ele é o grande regulador das relações sociais, o sucesso econômico ele é o ponto da virtude universal, válido para todos da mesma forma. Essa é a crítica que a psicanálise endereça a esse tipo de tecnologia. É claro que eu situo, e eu acho que é importante a gente estar aberto ao diálogo quanto a isso, eu estou situando a psicanálise também como uma dessas tecnologias que só vai poder aparecer sob uma sociedade liberal, sob uma sociedade burguesa, né, sob um certo regime de poder que visa produzir o indivíduo singularizado. A psicanálise também é um desses dispositivos. Ela também faz um elogio à singularidade, ela também vai situar o desejo do sujeito dentro do sujeito, o desejo como sendo fonte daquilo que o sujeito tem que trabalhar, aquilo que o sujeito tem que efetivamente se dar conta, reconhecer, fazer trabalhar. É o desejo singularizado. A psicanálise também está dentro desse regime disciplinar. A grande questão é que, ao contrário desses discursos universalizantes, a psicanálise está apontando de forma muito radical para a singularidade. Ela vai criticar todos esses ideais universais que estão pressupostos nesse discurso do coaching. Então, o discurso de que a gente tem que ter sucesso e que esse sucesso pode ser mensurado através do dinheiro, a psicanálise coloca isso em xeque, em alguma medida. A psicanálise ela vai ser aquela que vai reconhecer, por exemplo, a presença do masoquismo, inclusive como uma possibilidade de existência, uma possibilidade de conduzir sua vida. As relações sexuais, as relações amorosas, por exemplo, para a psicanálise, elas começam na sexualidade infantil perversa e polimorfa, ou seja, a gente está estabelecendo que não há um modelo amoroso a ser seguido. Quando a gente vê os coachings de relacionamento, por exemplo, são discursos, técnicas para que haja um certo tipo de funcionamento de relação amorosa com um pressuposto universal dessa relação. A relação tem que ser monogâmica, ela tem que ser estável, o cônjuge tem que te respeitar, tem que estar ali de um certo funcionamento, você tem que ser reconhecido de uma certa forma, etc. Toda essa tecnologia amorosa, toda essa erótica, por assim dizer, ela está
pressupondo uma série de regras universais que a psicanálise o tempo todo está dizendo, uai, mas será que tem que ser? Né? Relações amorosas são muito singulares também. Às vezes vão haver relações amorosas nas quais o masoquismo vai estar presente e a gente vai ter que respeitar. Uma relação amorosa na qual, por exemplo, né, as pessoas elas escolham fazer pactos de sofrimento, pactos de masoquismo. Isso está na pauta da psicanálise, não ir contra isso de forma direta, de forma muito impositiva. Então, a psicanálise ela vai ser um certo dispositivo disciplinar também, porque ela também vai fabricar um sujeito ao longo do processo analítico, mas a psicanálise ela está o tempo todo na direção contrária a esses discursos universalizantes, porque a gente não acredita numa essência natural do ser humano, uma essência que tem que ser encontrada e principalmente compartilhada com todos da mesma forma. Não existe um bem universal que seja um bem para todos do mesmo jeito. A ideia do discurso técnico do coaching tem a ver com isso que o Michel Foucault trazia lá dos gregos, lá do período helenístico também, no Império Romano. A ideia de que a gente tem um certo tipo de essência que tem que ser encontrada, tem que ser trabalhada, para que a gente chegue, enfim, num fim religioso, quase que num final do processo de purificação da alma, de encontro daquilo que a alma humana efetivamente é. Eu acho que o processo de coaching ele está mais ou menos continuando isso, mas agora com uma roupagem técnica liberal. A roupagem de que o indivíduo tem que ser construído de forma a ser o empreendedor de si mesmo, de ser um sujeito que é capaz de controlar a sua existência. Uma das críticas fundamentais a que a gente pode fazer é justamente lembrar que questões políticas, questões econômicas, questões macropolíticas não vão ser resolvidas com tecnologias de modificação individual. Ao contrário, parece que essas tecnologias disciplinares, como coaching, talvez grande parte da psicologia, psicologia clínica, talvez uma parte da psicanálise, todas essas tecnologias servem também para dizer para o indivíduo se organizar de alguma forma, mas para não mexer nas estruturas econômicas e políticas. Então o sujeito ele vai se culpar, por exemplo, por não conseguir um emprego, porque ele não tem força de vontade suficiente, porque ele não sabe se portar de maneira correta, porque ele não fez um treinamento adequado sobre como se pronunciar, sobre como falar, sobre como se relacionar com o outro. Então ele se culpa, ele se responsabiliza, mas nada é conversado, nada é dito sobre as estruturas macroeconômicas, que, por exemplo, geram uma desigualdade econômica sob o sistema liberal, de que a gente está dizendo de 1% da população mundial que tem praticamente 50% da riqueza produzida no mundo. Ora, essa estrutura macroeconômica, ela não pode ser modificada por mudança individual. O sujeito, por mais treinado que seja, por mais analisado que seja, passando por psicoterapia, por análise, por treinamento de coaching, ele não vai modificar essa estrutura de desigualdade econômica. 1% da população, aqui no Brasil, por exemplo, é o mesmo número para o número mundial, tem 50% de toda a riqueza produzida no país. Como que a gente vai mudar isso com mudanças individuais, falando melhor, se vestindo melhor? Esse discurso ele tem um quê de ridículo na medida em que desloca o sujeito para um certo vácuo individualista, por assim dizer. Essa macroestrutura econômica, essa macroestrutura política, ela se perde justamente porque é uma tecnologia de poder construída, referendada, legitimada pelo liberalismo. É isso que o poder deseja, não é o poder governamental produzido no liberalismo. Ou seja, ele quer produzir um sujeito que se veja como responsável por si mesmo, um sujeito que tem que se responsabilizar pelo seu fracasso e também pelo seu sucesso. Faz muito, então, sentido que o regime governamental ligado ao liberalismo pegue esses casos exemplares de sujeitos que deram certo, os empreendedores que saíram da pobreza e que construíram uma vida cheia de riqueza e sucesso, etc. Pegue esses casos exemplares para dizer,
Tá vendo? É só seguir os passos aqui desse atleta de sucesso, desse profissional de sucesso, desse empresário de sucesso, que vocês vão conseguir. Nada precisa ser modificado, nada no regime governamental, da estrutura econômica, da estrutura social precisa ser modificado. Basta sua vontade individual. Daí o atleta, por exemplo, poder ser coach. O atleta que foi saindo de uma posição social baixa, pobre, desprivilegiada, através do esforço pessoal, e aí, né, no campo do esportivo isso é particularmente visível, né, o esforço, a disciplina, né, a individualidade, né, o corpo dele. Então ele sai desse processo e vai lá e constrói uma carreira brilhante, tem sucesso, tem dinheiro, etc. Ele se torna um coach porque ele vai ter uma certa legitimidade a partir dessa experiência individual, tanto do ponto de vista do poder liberal, para dizer, olha, é esse tipo de sujeito que eu quero como um sujeito ideal, quanto do ponto de vista também individual, que ele vai dar um relato de si mesmo para o outro que vai servir de experiência, de modelo, de ideal, não é, que vai servir para essas outras pessoas que querem um modelo também individual, também singular, para se espelhar. A psicanálise, então, é um tipo de teoria que vai se contrapor a esse tipo de discurso. Na medida em que a psicanálise vai se tornando um tipo de defesa da singularidade, ela também vai colocando em xeque esses grandes discursos universais. E um discurso universal que a gente precisa colocar em xeque, que a gente precisa criticar, é o discurso que está sendo colocado como discurso ideal sobre o liberalismo, que é o sujeito precisa se verificar, se cuidar para ser bem-sucedido, para ser um empreendedor de si mesmo, para guiar a sua vida em termos de dinheiro, para mensurar o seu sucesso, o seu bem-estar sempre em termos de dinheiro. Quanto de dinheiro que ele tem, quanto de sucesso que ele tem. Esse é um discurso universal, que se pretende universal, que é difícil de escapulir, é difícil de fazer frente, é difícil de criticar, mas que a psicanálise tem criticado. Em parte, a psicanálise faz parte desse processo. Vamos lembrar, a psicanálise é uma profissão ainda muito burguesa, né? Uma profissão que está ligada à burguesia, que está ligada à classe média, classe alta, né? Um cuidado de si muito sofisticado, que tem a ver também com esse cuidado de si, que é autorizado, legitimado, meio que sugerido também pelo liberalismo. A psicanálise não é um tipo de dispositivo demoníaco, um dispositivo absolutamente antiliberal, anticapitalista, revolucionária. Não, a psicanálise não é essa revolução toda. Ela certamente tem um potencial revolucionário, um potencial crítico muito, muito poderoso, né? E a gente tem utilizado esse potencial crítico da psicanálise desde o Freud. Desde Freud a gente tem criticado esses ideais, né? Esses ideais universais, esses ideais imaginários, né? Com Lacan, essa crítica ao adaptacionismo, essa crítica a uma certa ortopedia moral, né, essa valorização de um bem universal. Essa crítica tem sido feita ao longo de toda a história da psicanálise, mas ela não é revolucionária, ela não está aqui para também transformar sujeitos em sujeitos antiliberais, né, porque ela não está a serviço de nenhum ideal, nem esse ideal revolucionário. Ela está acolhendo também o burguês no seio dela, né? A psicanálise ela vai dar conta, por exemplo, dos estudantes de classe média que estão lá com dificuldade para lidar com a escola, e na clínica eles vão voltar para a escola, eles vão voltar para o mercado de trabalho, eles vão funcionar bem do ponto de vista amoroso, né? Do ponto de vista do trabalho. Ela não está criando sujeitos para sair fora da sociedade liberal, para criticar violentamente a sociedade burguesa, né? O sujeito, em final de análise, também se articula bem com a cultura, também pode dialogar com a cultura neoliberal. Não é necessariamente um fim do processo analítico a crítica corrosiva, explosiva do sistema liberal. É preciso ainda estudar com muita cautela, com muita calma, quais são as relações da psicanálise enquanto um dispositivo de poder e o liberalismo. Eu acho que esse estudo ainda está para ser feito. Mas uma coisa, desde já,
é certamente possível dizer, esses discursos como coaching, como os discursos de autoajuda, vão na contramão daquilo que a psicanálise tem apontado como sendo um dos grandes ganhos da sociedade burguesa, que é a valorização da singularidade. Então isso já está claro. Esses discursos que são muito engessados, que são muito universalizantes, muito essencializados, como coaching, como autoajuda, né, discursos quase religiosos, é um tipo de religião do liberalismo, esses discursos a psicanálise critica muito duramente. Não que a psicanálise seja totalmente revolucionária, totalmente fora do regime capitalista, fora da sociedade burguesa, não é isso, eu não acredito nessa saída da psicanálise assim como um discurso totalmente inovador, né, fora da burguesia, mas a psicanálise ela tem uma pegada crítica, né, uma visão crítica bastante corrosiva quando a gente começa a analisar esses discursos de coaching. Era isso que eu queria dizer para você sobre o coaching. Eu acho que a gente tem muito ainda para conversar, mas é uma primeira leitura aqui que eu fiz do fenômeno que tem aparecido. Queria ver o que vocês acham, se vocês concordam com essa leitura que eu estou fazendo, tanto do coaching quanto da psicanálise. Me digam aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram, lembrem-se do protocolo, curtam, compartilhem, me digam aí o que vocês acharam desse vídeo. Um abraço.